Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao início da terceira reunião do Comitê Interinstitucional ODS na Agenda do Poder Judiciário. Evento que se inicia hoje com a palavra da conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, e se prolongará durante o dia com o workshop com a juíza Luciana Ortiz, do Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, com o objetivo de construir indicadores com informações sobre a atuação dos tribunais para alcançar os ODS 1, erradicação da pobreza, 5, igualdade de gênero, e 8, trabalho decente e crescimento econômico no âmbito do Poder Judiciário. Compõe a mesa de abertura dos trabalhos Suas Excelências, a Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Marlene Fuverck Sugmatsu, a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, representando a Escola Judicial desse tribunal, desembargador Aramis Souza Silveira, representando também o CNJ, o juiz auxiliar Braulio Gabriel Guzmão, juiz auxiliar do CNJ, a presidenta da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, nesse ato também representando a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, juíza Camila Gabriela Greber Caldas, representando a Ordem dos Advogados, Seção do Paraná, sua vice-presidente, doutora Marilena Winter. Para a abertura dos trabalhos, anunciamos a palavra da desembargadora Marlene Fuverck Sugmatsu, presidente desse tribunal. Bom dia a todos. É uma grande honra que o Tribunal Regional do Trabalho possa recebê-los para esse evento para o qual o Tribunal do Trabalho foi convidado a participar como pioneiro no segmento da Justiça do Trabalho. Sejam todos bem-vindos. Teremos um dia de bastante atividade, bastante produção intelectual e espero que todos estejam bastante animados e bastante engajados aí nesse projeto que o CNJ, por meio da conselheira Maria Tereza, está nos colocando. É um grande desafio que teremos daqui para frente, mas esperamos poder corresponder com as expectativas colocadas pelo CNJ. Gostaria de falar um pouquinho, apenas a título de abertura e contextualização desse evento, que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu uma comissão, em 2017, uma comissão denominada Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho, e que iniciou seus trabalhos em outubro de 2017, trabalhos que se prosseguiram durante o ano de 2018. Essa comissão, formada pela OIT, ela teve o propósito de estabelecer um diálogo progressivo entre vários participantes, todos grandes especialistas destacados de vários países do mundo, e para analisar todos os aspectos relativos ao trabalho no mundo de hoje e como que o trabalho vai se comportar aqui no futuro. Também teve o propósito de detectar os principais problemas e as possibilidades que se abrem, que se apresentam daqui para frente. E, por fim, teve o intuito também, essa comissão, de formular algumas recomendações sobre medidas que podem ser tomadas pelas partes interessadas nesse processo do mundo do trabalho, particularmente pelos governos, pelos empregadores e pelos sindicatos. Essa comissão ela direcionou esses trabalhos sobre a análise das transformações sociais que afetam hoje todas as sociedades, sobre a possibilidade de se obter soluções conjuntas e sobre a previsão, a possibilidade de se prever em um único documento essas transformações, essas causas, como aproveitá-las melhor e como sugerir o fortalecimento de um espaço democrático, um diálogo social, e como que os modelos empresariais poderiam se ajustar melhor àquilo que a comissão chama de um programa centrado nas pessoas. Bem, o resultado desse esforço internacional e dessa comissão
está contido em um relatório que foi apresentado agora, recentemente, durante a semana em que aconteceu o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Esse relatório, do qual tenho aqui uma versão, esse relatório se constitui num documento intitulado Trabalhar para um Futuro Mais Promissor. E ele apresenta uma análise, então, sobre o futuro do trabalho, que será, como se prevê, modificado profundamente pelas novas tecnologias, e quais as perspectivas que se apresentam entre elas, então, aproveitar essas transformações para se criar um mundo mais promissor e também para se obter mais segurança econômica, mais igualdade de oportunidades, mais justiça social e, enfim, reforçar o nosso tecido social, como se eles denominam. Então, o relatório aqui ele vem falando de revitalizar contrato social, permitir diálogo social, fala em mais garantias de direitos, mais participação social e propõe um programa, a OIT, por meio dessa comissão, está propondo, então, um programa centrado nas pessoas. Então, o que mais chama a atenção neste relatório é a proposta, justamente a proposta de investimentos em várias áreas chaves em favor de um trabalho decente e sustentável e que poderia impulsionar também políticas como políticas de igualdade de gênero e criação de milhares de postos de trabalho e novas oportunidades, tanto para trabalhadores como para micro, pequenas e médias empresas. E esse relatório chama muito a atenção nele, que ele ressalta sempre a necessidade de um modelo econômico e governamental centrado nas pessoas. Então, se repete muito essa conclusão, né? Uma análise centrada nas pessoas. O lançamento e as conclusões desse relatório, conselheira Maria Tereza, parecem dialogar muito de perto com o objeto desta reunião, o objeto deste encontro, porque os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, metas globais que foram definidas pela ONU, permeiam todas as linhas gerais e as proposições concretas que se encontram nesse relatório da comissão da OIT. Alguns desses ODS serão tratados mais particularmente aqui, até pela afinidade deles com a matéria, né, que permeia a justiça do trabalho. Então, o ODS 1, erradicação da pobreza, o ODS 5, igualdade de gênero, né, que permeia também todas essas conclusões aqui do relatório, e o ODS 8, emprego digno e, claro, trabalho decente e crescimento econômico. Então, esses estão, sem falar que eles se tratam dos ODS, eles estão aqui estampados nesse documento da OIT. Isso significa que o propósito de encontrar soluções conjuntas e soluções articuladas está sendo muito bem compreendido pela Organização Internacional do Trabalho, e à luz dos princípios de sustentabilidade, e isso nos deixa muito felizes, né, que a OIT esteja trabalhando alinhada com esses ODS, e nos deixa muito felizes que o CNJ, hoje, tenha também adotado esse caminho de utilização desses ODS, que, na realidade, são todos voltados mesmo a um projeto mundial centrado nas pessoas, na qualidade de vida, na proteção das pessoas, né, porque me parece que isso é a única coisa que se faz sentido em mantermos instituições em funcionamento, né? E me deixa muito feliz que o CNJ esteja também engajado nessa política de sustentabilidade e nessa necessidade de uma articulação maior. Então, quando o CNJ vem para os tribunais, vem ouvir os tribunais a respeito, né, do que como podemos contribuir, isso nos deixa muito felizes e só temos aqui a enaltecer, a elogiar o trabalho do CNJ, né? Então, me parece que, nesse momento, detectar problemas comuns, refletir em conjunto sobre eles e construir soluções conjuntas é o caminho
para o Poder Judiciário. E é por isso que estamos aqui envolvendo, né, desde magistratura, advocacia, Ministério Público, vários segmentos, aqui universidades, para que nós possamos olhar essas questões e verificar como que nós, em conjunto, podemos extrair soluções. Então, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, agradeço muito o convite, né, que muito nos honra poder estar aqui e contribuir com a construção desse projeto que será melhor explicado pela conselheira Maria Tereza. Agradeço muito a oportunidade dessa participação, agradeço a todos os que tiraram um pouco do seu tempo para estar aqui, né, nesse momento e ouvir o que o CNJ nos tem a dizer, né, e pela oportunidade que nos foi dada de ajudar a construir, em conjunto, indicadores para o que possivelmente passe a constituir uma nova meta do CNJ para o Poder Judiciário, né? A meta de se avaliar como o Poder Judiciário vem atendendo esses objetivos, 17 objetivos da ONU, objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, agradeço muito a participação de todos, a disposição de todos, e coloco aqui as nossas estruturas e coloco também a inteligência de nossos magistrados e servidores a serviço desse valioso projeto, conselheira. Então, muito obrigada. Para a continuidade dos trabalhos, convidamos os integrantes da mesa a retornarem a seus lugares na plateia. Terá a palavra agora a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi Gomes. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer, na pessoa da doutora Marlene, a receptividade aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, agradecê-la imensamente e agradecer a presença de todos. Nós estamos diante de tantos desafios e o tempo, às vezes, exige uma certa urgência, né? Então, no final do ano passado, o ministro Dias Toffoli instituiu, logo, né, no início da gestão, ele instituiu um comitê interinstitucional para um diálogo do Poder Judiciário com outras instituições e estabeleceu um prazo para que apresentássemos a ele um relatório. E esse prazo termina dia 7 de maio. O problema é que mobilizar, né, a magistratura, mobilizar os colaboradores do judiciário em tão curto espaço de tempo é uma tarefa muito difícil. Mas nós estamos tentando elaborar um relatório com amostras, ouvindo, né, diversos segmentos da justiça. E, no final do ano passado, em dezembro, nós tivemos o Encontro Nacional do Poder Judiciário, que foi realizado em Foz do Iguaçu, e, nesse encontro, logo na abertura, o ministro Toffoli disse que, dentre, né, as suas várias expectativas de gestão, uma delas seria que, até 2020, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fizessem parte da agenda do Poder Judiciário. Foi uma frase no contexto de um discurso. No dia seguinte, fizemos alguns painéis, e um dos painéis foi justamente para explicar o que são esses ODS, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Para alguns já é uma agenda fácil, para outros é uma agenda nova, mas, de qualquer forma, é uma agenda global.
e já vamos falar sobre os ODS. Pois bem, neste segundo dia de reuniões, nós fizemos, então, uma apresentação do Laboratório de Inovação, que funciona na Justiça Federal de São Paulo. E a inovação significa algo novo, e novo para o judiciário, até no seu formato, né, de realização. A doutora Luciana está presente, que é a juíza diretora do Foro de São Paulo, e ela é que fará a parte da aplicação da metodologia, né, que eles já vêm desenvolvendo no laboratório lá há 2 anos. Também foi feita uma apresentação sobre o funcionamento dos centros de inteligência, né, das causas de maior repercussão, como os centros de inteligência estão trabalhando esses temas. E, daí, na sequência, eu fiz uma apresentação de como esses laboratórios de inovação, algo novo, com inteligência. E, quando nós falamos em inteligência, nós temos que pensar em inteligência humana e inteligência artificial. Na apresentação, nós falamos de inteligência humana e o Dr. Braulio falou da inteligência artificial em relação à questão da tecnologia da informação. Mas, na verdade, assim, para que a inteligência artificial extraia dados, nos disponibilize os dados, nós temos que também contribuir fazendo perguntas. Quais são as perguntas daquilo que queremos enxergar do que o judiciário produz? E é justamente essa ideação, né, essas ideias, esse brainstorm, é que nós precisamos conversar com o judiciário. Nós precisamos conversar com o judiciário, com a academia, com a OAB, o Ministério Público, quem está dentro do judiciário e quem está fora do judiciário. Qual a pergunta que você gostaria de fazer para o judiciário e obter essa resposta? O judiciário contribui para reduzir a pobreza na justiça do trabalho? Sim ou não, e de que forma? E aí nós vamos encontrar as ações. Quais são as ações? Qual é o número de ações de? E aí vai o universo. De que forma o judiciário, no plano administrativo, também contribui para a melhoria da gestão interna do Poder Judiciário? Então, eu posso ter uma ótica administrativa e uma ótica jurisdicional. Eis que o Conselho Nacional de Justiça trabalha com as metas, e hoje nós temos 8 metas: julgar os processos mais antigos, as ações coletivas, os repetitivos, repercussão geral, enfim, nós temos as nossas 8 metas. Mas nenhuma dessas metas do judiciário são metas que estejam dialogando diretamente com alguns indicadores externos. Como foi dito pela doutora Marlene, a Organização Internacional do Trabalho tem diretrizes, né, e tem uma maneira de olhar para vários países. O que nós estamos tentando é ver de que forma é possível exteriorizar e valorizar a imagem do que o Poder Judiciário produz para a sociedade, indexando o discurso a um discurso de referencial externo. E qual é o referencial externo? Em 2000, líderes de vários países, 170 e tantos países, se reuniram e entenderam que o mundo evoluía bem a partir da Segunda Guerra Mundial em relação aos direitos humanos, em relação ao desenvolvimento, mas que era necessária a criação de metas e indicadores para mensurar esses dados. E estabelecer uma agenda que foi a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que duraram de 2000 a 2015, e que, pela primeira vez, o discurso de direitos humanos saiu daquele discurso da nuvem. Ele é maravilhoso, mas o que falta ainda é efetividade. E, mais do que efetividade, é mensurar o resultado daquilo que nós produzimos em relação a direitos humanos. Esse é o desafio. E, para medir, você entra na parte de gestão, você entra em governança. E aí eu preciso de metas e indicadores. E nós, do direito, talvez hoje não, enfim, mas pelo menos na minha época assim acontecia, nós não tivemos na formação jurídica
formação para trabalhar com métricas, metas, indicadores e avaliação de resultados, porque isso não é muito próprio do direito. O direito, eu tenho tantas ações, eu preciso julgar os processos, eu preciso conhecer a legislação e tal. Mas, quando eu passo para uma visão estratégica, para enxergar o judiciário macro, de fora, olhando o judiciário e tudo que ele produz, é uma dificuldade muito grande para ter esses indicadores e essas metas. Pois bem, dessa reunião, então, em Foz do Iguaçu, nós passamos agora, no mês de janeiro, a realizar algumas reuniões, então, tanto desse comitê que foi instituído pelo ministro Toffoli, que é um comitê do Judiciário e de convidados externos, e aproveitamos a experiência do Laboratório de Inovação, que tem em São Paulo, eles estão replicando também no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, não sei aonde. Falei, opa, vamos ver se esse ambiente aqui está bom, porque a metodologia é boa. Pedi ajuda lá para a doutora Luciana, e a doutora Luciana me ajudou, fez uma reunião no Laboratório de São Paulo, reuniu os juízes, reuniu o pessoal da casa ali na Justiça Federal. Vamos pensar em indicadores. Primeiro, antes de pensar em indicadores, nós vamos pensar o que são os ODS. E ficamos discutindo os ODS. O que são os ODS? Formamos 2 mesas de trabalho. E aí, numa das mesas, né, se elege ali uma pessoa que é a pessoa, então você cria uma pessoa. Então, desenho, essa pessoa é essa. Então, no olhar dessa pessoa, o que ela enxerga? E ali tinha, na própria mesa, uma estatística. A pessoa é a estatística, pronto. Vamos ver qual é a dificuldade que ela vai ter para implementar esses ODS. Perfeito, e fomos. Na outra mesa, nós queremos um observador externo, um pesquisador que tem uma formação acadêmica, que precisa fazer pesquisa e precisa procurar os dados no judiciário, no site do judiciário. Quais as dificuldades que ele tem. E assim foi, muito bem. Fizemos essa primeira rodada, introduzindo o tema. Aí fizemos uma segunda rodada no CNJ, em caráter experimental também, agora há poucos dias, convidando pontualmente máximo 2 juízes, né, das regiões, das 5 regiões, e fizemos isso com a Justiça Federal, pegando ali Laboratório de Inovação e Inteligência. Tá. Vamos trabalhar aqui os 17 ODS para ver o que é que vem desses indicadores, junto com os departamentos do CNJ, Departamento de Pesquisa Judiciária, o Departamento de Gestão Estratégica, um representante também do Departamento de TI, enfim, vamos para um brainstorm ali, né? Tá. Saiu uma explosão de indicadores, algo maravilhoso, maravilhoso. Agora, nós temos que introduzir esse tema na Justiça do Trabalho. E a doutora Marlene, felizmente, foi quem nos acolheu. Ela esteve em Foz do Iguaçu, ela ouviu esses painéis, e, desde logo, em Foz do Iguaçu, ela nos convidou. Vamos fazer uma experiência no Paraná e também vamos levar esse tema ao colegiado Coleprecó, que tem uma reunião na próxima semana, que reúne os presidentes dos tribunais do trabalho e os corregedores. E a nossa experiência de hoje, o ambiente é um ambiente informal e também um ambiente de trabalho, principalmente no período da tarde, que nós vamos nos reunir em mesas de trabalho, num workshop. Esse resultado de hoje é o resultado que nós vamos levar quarta-feira na reunião do Coleprecó. Né? Então, a doutora Marlene, na reunião, ela conseguiu um espaço para que seja feita uma apresentação do resultado aqui. Além disso, além da participação da doutora Marlene, eu acho que o Tribunal Regional do Trabalho tem uma das maiores contribuições na sequência de tudo isso. Uma coisa é pensar com a inteligência humana, e a outra coisa é saber se os nossos sistemas de tecnologia da informação conseguem extrair dados estruturados, ou como é que se pesquisa, ou o que é que tem que ser feito para isso. Então, pensar é fácil, é a primeira etapa. A segunda etapa, ela está diretamente ligada à atividade hoje do Dr. Braulio, porque ele é o juiz que coordena a parte da tecnologia da informação. Então, na verdade, são 2 momentos. É um momento de brainstorm, de pensar, e é um segundo momento de conversarmos com o Dr. Braulio para perguntar o que é possível. Se é possível e em quanto tempo é possível.
Então, o Paraná... O Paraná, não por acaso, mas ele tem uma responsabilidade muito grande, doutora Marlene. E esta semana, eu estive em Minas, fazendo uma visita lá, em Brumadinho e Belo Horizonte. E, no Tribunal de Justiça de Minas, um dos grandes elogios que nós ouvimos foi ao trabalho do Dr. Braulio, que agora deu, né, revigorou aí o PJE, e a comarca de Brumadinho, estivemos em Brumadinho, os processos são físicos, e agora eles estão implantando o PJE em caráter de urgência lá em Brumadinho, em razão desse evento, e para permitir, né, uma rede de acesso à distância desses processos. Então, eu acho que o nosso desafio é grande. Lá mesmo em Brumadinho, veja, nós temos uma tragédia, né? Uma tragédia humana assim, sem precedentes. E não são tragédias isoladas. Nós já tivemos a de Mariana, e hoje 500 pessoas foram evacuadas de uma outra área também lá em Minas. E a expectativa também de que, eventualmente, outros desastres possam acontecer. Então, assim, é uma questão muito complexa, muito difícil. E aí, quando você pergunta no judiciário, em relação ao Poder Judiciário, o que foi feito em relação a Mariana? É lógico que muita coisa foi feita em relação a Mariana, mas se alguém pedir um relatório, unindo todos os esforços do que foi feito pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Estadual, ninguém tem. Ninguém tem. Talvez cada justiça tenha o seu, mas somando isso tudo e entregando para a sociedade um relatório dizendo: o judiciário prestou essa atividade jurisdicional, nós não temos, e nós não temos indicadores. Por que nós não temos indicadores? Porque nós precisamos criar esses indicadores. Numa situação como essa, o que a Justiça do Trabalho quer mostrar? Número de ações, número de conciliações, liminares concedidas, o montante que foi concedido, enfim, é exatamente isso. E o dia de hoje, também, apesar, né, de nós estarmos trabalhando com a ODS 1, com a ODS 5, com a ODS 7, nós podemos pensar não só no nosso cotidiano, mas também pensar nessas situações de uma tragédia maior. Num momento como esse, qual é a pergunta que vocês fariam à Justiça do Trabalho? Eu quero saber o que foi feito, hipoteticamente, em relação a Mariana, apesar das situações serem diferentes, porque Mariana foram 19 mortes. Agora, aqui em Brumadinho, o número de ações e o avalanche de ações, dano coletivo, né, as relações de trabalho, em Mariana, nós tivemos, acho que, 70 ações civis públicas, mais ou menos, a gente está levantando esses dados, de 50 a 70 ações civis públicas na área ambiental. E aí aquela discussão de competência, entra na estadual, entra na federal, entra em Minas, entra no Espírito Santo, enfim, virou aquela confusão danada. E foi um bom tempo até definir de quem é a competência. A competência, é da Justiça Federal, muito bem. Na Justiça Federal, o juiz, então, reuniu todas as ações civis públicas, transformou em 2 ações. E nessas 2 ações, eles conseguiram fazer uma audiência de conciliação e fizeram um termo de conciliação, e agora estão executando esse termo. Então, na área ambiental, já se tem um precedente interessante. Esse desastre de Brumadinho, então, esse precedente já é importante. Só que é muito importante, nesse momento, na minha opinião, um diálogo entre os juízes, estadual, federal e do trabalho, para saber o que foi feito em Mariana, o que dá para fazer em Brumadinho, encurtar esse tempo, né, e ter esses dados em mãos. Agora, se nós quisermos saber quantas ações de indenização por morte já foram julgadas no caso de Mariana? 19 casos. Qual foi o valor médio da indenização fixada? Né? Se essas sentenças têm mais ou menos uma estrutura, né? Algum referencial ali. Nós temos que ter esse dado. No âmbito criminal, o que aconteceu? Enfim, aí, por conta disso também, então, foi criado agora um observatório, até decorrente dessa situação aí de Brumadinho,
foi criado um observatório. O observatório do CNJ e do CNMP foi criado a semana passada com o intuito de reunir dados. Reunir dados, observar, e dados não só em relação ao que já aconteceu e o resultado do que já se produziu, para monitorar o resultado disso, exteriorizar a mídia, mas também prevenir novas ocorrências. O observatório tem essa finalidade, né? Então, é um observatório conjunto. Só que a dificuldade de obtenção de dados é muito grande. Então, hoje, se você pedir a extração de um relatório, a gente tem essa dificuldade. Eu quero saber tudo o que aconteceu em Mariana. Como é que eu vou extrair isso? Eu não consigo. Então, então vamos usar isso como um brainstorm também, para verificar o que pode ser feito. Eu também não sei, não entendo nada de informática, né? Mas, enfim, de repente, sei lá, se nas novas ações que forem, né, ajuizadas agora lá na Justiça do Trabalho, deve vir uma avalanche. E aí a Justiça do Trabalho é de Betim, a Justiça Federal é de Belo Horizonte, e a Justiça Estadual é de Brumadinho. Será que teria como já selecionar ali, né, que se refere ao desastre de Brumadinho? Pronto, então, quando puxa, já puxa ali, não sei. Tem que pensar em alguma coisa, eu não sei qual. Isso é com o Dr. Braulio, eu não sei. Eu sei do problema. E ele também fica assim, porque a gente também, ninguém tem uma solução pronta, ninguém imagina algo dessa natureza, mas acontece. E aí? Como é que eu consigo isso rapidamente, esses dados, né? E são dados que precisam ser disponibilizados para os juízes e também uma reunião entre os juízes que atuaram nessas causas. Foi essa, né, nós fomos numa visita de solidariedade, que acho que isso também é muito importante, uma visita de solidariedade nesse momento, aos tribunais e ao Fórum de Brumadinho, e identificamos essa questão de que nós temos que ter esses dados, essas informações. E veja, o juiz federal de Belo Horizonte, logo depois do acidente, ele recebeu um pleito para que pudesse acessar o sinal do celular, para saber onde é que está o celular, na tentativa de procurar as vítimas, e Google, isso e aquilo. E ele relatando, ele falou, eu recebi em pouco tempo, eu já despachei, já acionei, o oficial de justiça já foi, todo mundo se mobilizou e tal. Dali a pouco sai uma notícia na imprensa que a justiça demorou tanto, que demorou uma semana para poder decidir alguma coisa, que se tivesse decidido antes, vítimas poderiam ter sido poupadas e não sei o quê, poderiam ter sido localizadas, quer dizer, uma informação absolutamente distorcida do que não tem nada a ver, né? Então, a comunicação é algo muito importante. E por que eu estou falando em comunicação? Porque a comunicação daquilo que o judiciário produz é uma grande preocupação. Quando eles perguntam o que o judiciário fez, e nós estamos, então, nesse observatório com 4 situações para levantar, que é Brumadinho, Mariana, chacina do Naí, e os 3 casos são de Minas, e o 4º caso é do Rio Grande do Sul, que é a Boate Kiss. O que o judiciário fez em relação à Boate Kiss? Boate Kiss, 200 e tantas mortes lá, e pessoas feridas, e etc, etc. O que o judiciário fez? É evidente que fez. Então, eu acho que o CNJ tem um papel importante nesse observatório. Nunca de interferir na atividade judicional, cada juiz vai julgar da maneira que ele quiser, mas somar os dados do judiciário, exteriorizar essa imagem, é um grande desafio. E, para que isso aconteça, cada vez mais, nós temos que pensar em metas e indicadores. E nós, principalmente da área jurídica, nós não gostamos de pensar nessas metas e indicadores. O pessoal da área técnica pensa, você conversa com o estatístico, o pessoal da TI, o pessoal da gestão estratégica, com o departamento de planejamento, ok. E, quando eles pensam, eles sempre pensam, porque a prioridade deles acaba sendo essa, eles pensam internamente nos dados do judiciário, olhando o judiciário para dentro. Então, eu penso, não que isso não seja bom, lógico que é bom e é super importante, mas o que eu digo é que os juízes também têm que participar desse olhar. Para que esse olhar seja completo, é o pessoal de dentro do judiciário, os servidores dos departamentos, nossos colaboradores e os juízes. E alguém de fora, é a academia, é a OAB,
é o Ministério Público, enfim, são os outros atores do sistema de justiça também pensando e perguntando o que eles querem saber do Poder Judiciário. Tem aqui um professor da universidade. O professor fala assim, professor, ele quer pesquisar trabalho infantil ou trabalho escravo, por hipótese. Ok, como é que ele vai conseguir esses dados? Para fazer uma pesquisa nacional, uma pesquisa nacional, onde é que ele acha esses dados? Então, primeiro ele tem que saber o quantitativo do número de ações, depois, minimamente, seria necessário exibir, né, ação, sei lá, esse tema ou outro qualquer, ação civil pública, X, ação civil pública, X, ação civil pública, X. Ele acessando minimamente isso, ele consegue aprofundando a pesquisa, ele vai pegando as sentenças, ele vai para um aspecto mais qualitativo disso, mas se não tem nem o começo, fica difícil. E aí, quando você vai no portal de transparência, o portal de transparência do Poder Judiciário, ele traz atividade meio, ele não traz atividade fim. Então, eu quero saber quantas ações penais envolvendo corrupção, e aí eu tenho que dizer quais são os tipos da corrupção, enfim, tal, colarinho branco, ou organizações criminosas foram julgadas. Quem de fora do judiciário consegue pesquisar? É muito difícil. Agora, vocês imaginem que o Brasil tem que prestar contas desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque depois dos ODMs 2011, 2015, veio a agenda agora dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai de 2016 até 2030. É a maneira como o Brasil exterioriza a imagem daquilo que ele produz perante as Nações Unidas. Não só o Brasil, mas aí quase 200 países. E já existe um movimento, e esse movimento é um movimento muito forte dentro do Poder Executivo, Secretaria de Governo, Presidência da República, e um movimento muito forte do Tribunal de Contas da União, que daí também vem e cobra o Executivo. E o que eles estão vendo? Eles estão vendo a necessidade de que esses metas e indicadores, que eles sejam indexados ao PPA, Plano Plurianual. Eles estão indexando isso no orçamento da União. Então, do orçamento da União, quais são os programas e as ações relacionadas aos ODS, qual é a fonte primária para eu saber se a situação do país está melhorando, se ela está piorando, etc. E tal. Muito bem. Só que a surpresa é que, desses ODS, e o Brasil tem que prestar contas, né? É como a ONU enxerga os países, né? É um comparativo entre os países. O que nos chama a atenção é que são 17 objetivos, são X metas, X indicadores. Quem trabalha isso aqui no Brasil são órgãos técnicos, é o IBGE e o IPEA. Eles pegam essas metas globais e adaptam ao Brasil. Só que, quando você começa a ler em detalhes essas metas e indicadores, você vê que tem tudo a ver com o Judiciário, tem tudo a ver com o Ministério Público, tem tudo a ver com o sistema de justiça, mas não tem nenhum indicador do Judiciário. Não tem nenhum indicador do Judiciário para mensurar dados do Judiciário, porque o Judiciário não é utilizado como fonte primária de informação e o Judiciário não diz quais são seus indicadores. Então, se nós quisermos entregar para a OIT um relatório dizendo que o Judiciário produz, nós podemos, então, pensar quais são os indicadores que nós gostaríamos de mostrar para a OIT no período da tarde, pensar nesses indicadores, criar os indicadores, fazer um brainstorm dos indicadores, e depois desse brainstorm será feito um filtro. Aí a tecnologia da informação vai nos dizer, é possível ou não é possível? Ó, isso dá, isso não dá para agora, mas isso dá para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, enfim. Aí é uma outra questão. Mas nós temos que dialogar dizendo o que é que nós queremos. Como alguém, olhando o Judiciário de fora, consegue valorizar aquilo que o Judiciário produz? Eu quero, então, saber o número de ações de alguma coisa. Onde eu vou procurar e como eu vou achar, não sei. Pois bem, nós fizemos, então, esse desenho. O nosso objetivo hoje é desse brainstorm aqui em relação a essas ideias, no período da tarde, e vamos levar isso, né, ao colegiado. Provavelmente teremos depois uma outra reunião
aí com a Justiça do Trabalho, se houver a aquiescência do Colepreco, aí já numa mesa diferente. Nós vamos dividir esses ODS em grupos e teremos um representante do IBGE e um representante do IPEA, que eles, para cada objetivo, para cada meta e para cada indicador, o IBGE e o IPEA eles têm uma pessoa que é o ponto focal deles. E eles se colocaram à disposição de trabalhar nessa mesa IBGE e IPEA, dizendo como é que a gente pode interagir. Tá? Então, para o Executivo é isso. Tá? Ó, o Judiciário pensou isso, está pensando isso, e a gente trabalha numa mesa de trabalho para tentar extrair dali os indicadores. Depois que nós extraímos os indicadores, e essa rodada seria uma rodada, então, um dia com a Justiça Federal, um dia com a Justiça do Trabalho e um dia com a Justiça Estadual, com a participação desses técnicos do IPEA e do IBGE. O resultado desse trabalho, aí nós vamos conversar com o Dr. Braulio, aí começa a complicação. Aí o Dr. Braulio vai nos dizer, olha, o que é fácil e o que é difícil. Pelo menos isso. Ó, isso aqui é sinal vermelho, isso aqui não dá, isso aqui é sinal verde, isso aqui está fácil. Né? Assim, meio isso. Isso aqui é fácil extrair esses dados, isso aqui é complexo, eu não consigo extrair esses dados. Pronto. Fechou o relatório, a gente entrega o relatório para o ministro Toffoli. Ok, se for possível, e com os dados que forem fáceis, porque acho que ninguém quer complicar a vida de ninguém, aquilo que for fácil, aquilo que o Judiciário já tem rapidamente, a nossa intenção, isso é 7 de maio, a nossa intenção é verificar se, para a reunião de julho, que é uma reunião, que tem uma reunião do Comitê Internacional que trata desses ODS, levar a mensagem de que o Judiciário brasileiro tem a intenção de colocar alguns indicadores. Só isso já é absolutamente inovador, porque não tem nenhum judiciário no mundo, hoje, colocando seus indicadores nos ODS, e o Brasil é o primeiro. Agora, é aquilo, como tudo é novo, e tudo que é novo é difícil, né? Então, não é como vir aqui para falar, olha, eu vim aqui para falar sobre direito do trabalho. Não, não é isso, eu não vim falar sobre direito do trabalho. Eu vim falar sobre a necessidade estratégica de termos dados de quem está fora do judiciário e que precisa enxergar o judiciário. Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, eu preciso fazer essa soma. Ou seja, nós estamos trazendo o judiciário para dentro de uma agenda global com metas e indicadores mensuráveis, com técnicas que não são do nosso conhecimento, que são técnicas de especialistas em estatística, enfim. Não é muito simples, mas por isso que eu, conversando com a doutora Marlene, falei, não é uma reunião formal, é uma reunião de exposição e depois é uma reunião de trabalho que cada um pensa absolutamente à vontade, daí nós sairemos com os nossos resultados. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente a ideia do você tem? Onde? Aqui, pronto. Então, bem, esse comitê interinstitucional, que foi criado pelo ministro Toffoli, ele participou da primeira reunião, nós instalamos esse comitê no finalzinho de dezembro, e temos até maio para a entrega dos trabalhos. Esse comitê interinstitucional ele é formado internamente no CNJ por 4 conselheiros. Por mim, pelo conselheiro Henrique Ávila, pelo conselheiro Valdetário e conselheiro Márcio Schiffler. Mesmo na composição, por ser um comitê que dialoga fora do judiciário, então, o Márcio é representante do Supremo, do Judiciário, né, dentro do CNJ, o Valdetário é representante da OAB, o Henrique é representante do Senado e eu sou representante da Câmara. Então, nós fizemos uma composição plural, né, e também todos os departamentos da casa, DPJ, o DGE, DTI, Departamento de Tecnologia da Informação, e o Departamento de Monitoramento e Fiscalização. Bom, com os departamentos, né, nós, então, começamos essa articulação com os órgãos externos. Quem são os órgãos externos? Ministério de Relações Exteriores, Secretaria de Governo da Presidência da República,
PNUD, que o PNUD é o órgão da ONU representante no Brasil pela implementação dos ODS, que articula com todas as agências da ONU. IPEA, CNPq, IBGE, Ministério da Justiça, enfim, vários atores ali. Desses atores, como é que nós fizemos? Primeiro, uma reunião de apresentação. Segunda reunião do comitê, os convidados externos, cada um trazendo a sua apresentação em PowerPoint, dizendo o que eles já faziam em relação aos ODS e qual era a expectativa deles de indicadores em relação ao judiciário. A nossa terceira reunião foi ontem. Aí, na reunião de ontem, nós apresentamos, então, o CNJ. O que é o CNJ? Qual é a sua estrutura? Como é que funciona? Onde você busca os dados? O DPJ falou, olha, eu tenho esses dados, estão relacionados aos ODS dessa forma, o DGE, DTI, né, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização. E eu fiz uma apresentação também muito rápida, que até trouxe aqui, assim, né? E, nesse intervalo das reuniões do comitê, e agora nós teremos a próxima reunião do comitê no dia 20, e, nessa reunião do dia 20, a nossa expectativa é fazer uma reunião daí com mesas de trabalho, com representantes do IBGE, do IPEA, com os departamentos ali da casa, né, e com os juízes que participam desses laboratórios que fizeram o primeiro brainstorm conosco para dialogar ali, e outros juízes federais. Nós vamos pela Justiça Federal. A próxima, com a Justiça do Trabalho, mas nós dependemos da reunião dessa de hoje e da reunião do Coleprecó. E depois, o desafio da Justiça Estadual, que aí, né, inclusive está presente aqui a desembargadora Lenice, o desembargador Noeval. Aí nós temos um outro desafio, que é a Justiça Estadual, de pensar como é que nós vamos fazer isso com a Justiça Estadual. Então, assim, né, estamos escalonando eleitoral, mas eleitoral e militar é mais rápido, acho que seria mais rápido, mas as três justiças que eu acho que demandam, né, uma preocupação maior. A estadual, eu não sei, a organização é um pouco mais complexa, mas nada é impossível, né? Bom, então, o histórico... Então, eu trouxe aqui a apresentação de ontem, tá? O histórico, né, do comitê, estrutura do CNJ, departamentos e comissões, resultados obtidos durante o laboratório que foi feito lá no CNJ dia 24 de janeiro, e a apresentação dos departamentos do CNJ. E mais uma questão também. No finalzinho de dezembro, na última semana, o ministro Toffoli encaminhou à Câmara dos Deputados, e a doutora Raquel também encaminhou pelo CNMP, um projeto de lei criando, na estrutura do CNJ, o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? E ontem ainda estávamos conversando, falando com o presidente da Câmara, ele quer ver se ele põe em regime de urgência já para a próxima semana, na reunião de líderes. Então, a expectativa é da criação de um laboratório mesmo no CNJ. E laboratório na perspectiva de experiência, porque o que nós estamos falando aqui não é nada do que já tem na estrutura formal. Nada do que tem na estrutura formal. É pensar, testar, voltar atrás, repensar, inovar, né? Criar o novo. Muito bem. Aponta para cá. Está aqui. Pronto. Tem que ver onde que está a... Oi. Eu? Pronto. Bom, então, assim, dia 9 de janeiro, nós fizemos essa primeira experiência no Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, que nós usamos como um piloto. Tá? Está brigando comigo, mas não tem problema. Foi eu que estou fazendo errado aqui, não era para ser. Vou fazer o seguinte, ó, vamos ver se aqui dá. Pronto, deu. Segunda reunião do Comitê Interinstitucional. A segunda reunião do Comitê Interinstitucional, ela foi realizada, então, no Instituto Cerzedelo Correia. Foi feita a apresentação.
Fizeram a apresentação também os representantes do Ministério das Relações Exteriores, do PNUD, Secretaria Especial de Articulação da Presidência da República, Ministério da Justiça, o IPEA e o Tribunal de Contas da União. Todas essas apresentações também elas, podem ser disponibilizadas, depois nós podemos compartilhar esses dados. O segundo encontro do grupo de trabalho do laboratório, aí seguindo essa experiência de São Paulo, nós fizemos, então, um laboratório lá no CNJ, improvisamos lá um laboratório, foi utilizada a metodologia do Design Thinking, a introdução dos indicadores do sistema de justiça, um workshop pelo método Canvas em 3 grupos, nós dividimos os ODS em 3 grupos para a sugestão de indicadores e a apresentação dos trabalhos. Como eu fiz essa apresentação ontem para pessoas que eram de fora do judiciário, então mostrei ali o organograma do CNJ, como é que funcionavam, quais são as atribuições da presidência do CNJ, as atribuições da corregedoria, enfim, isso aqui era mais para interno. O plenário, qual a competência do plenário, principalmente a questão da edição de resoluções. Então, atos do CNJ que foram publicados por ano de resoluções, provimentos, recomendações e enunciados. Quais são as comissões permanentes do CNJ? Então, nós temos a Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania, que é presidida pela conselheira Daldice. E aqui tem um ponto muito forte, aqui, que é a questão do acesso à justiça e da conciliação. A segunda comissão é a Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. A terceira comissão permanente do CNJ é a Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento. A quarta comissão permanente é de Tecnologia da Informação e Infraestrutura. Bem, o Departamento de Gestão Estratégica, então, e aí foi feita o Departamento de Gestão Estratégica é o que elabora as metas, aquelas 8 metas, enfim, se tiver uma nova meta relacionada aos ODS, como é que a gente constrói isso, como que constrói com a rede de governança, como é que coloca isso nos cadernos, e essa discussão deve sequenciar, nós estamos numa preliminar, depois isso deve sequenciar, mas o DGE está participando de tudo e ajudando nessa construção. O Departamento de Pesquisa Judiciária, que é responsável pelo Justiça em Números, CNJ em Números, Suprema em Ação, Módulo de Produtividade, Relatório de Pesquisa, Diagnóstico sobre Obras Paralisadas, Diagnóstico da Participação Feminina no Judiciário, o DMF, que é a questão prisional e dos adolescentes em conflito com a lei, e aqui o brainstorm de indicadores ODS para o Judiciário, que foi essa segunda oficina que nós fizemos, segundo laboratório lá no CNJ. O que saiu disso? Tá? O que saiu? ODS 1 e 2. Então, nós dividimos por grupo. Então, uma mesa pensou ODS 1 e 2. O que é ODS 1 e 2? ODS 1, erradicar a pobreza. E ODS 2, fome e agricultura sustentável. Tá? Então, nesse brainstorm, o que veio? Do pessoal que trabalha nos departamentos ali do CNJ, de alguns poucos juízes ali também que participaram, mas é uma amostra. Depois a gente pode fazer consulta pública, pode fazer qualquer coisa, mas é um começo. Mas eu acho que já veio muita coisa. Então, por exemplo, nos judiciais. E sempre, quando a gente fala em indicadores, é bom falar em número ou percentual. Número ou percentual, é algo muito preciso. Eu preciso quantificar. Tá? Ainda que eu não tenha todas as respostas, mas eu preciso quantificar aquilo que eu quero enxergar. Então, número de benefícios previdenciários distribuídos. Isso contribui para a redução da pobreza? Tá? Número de benefícios concedidos e denegados. Natureza dos benefícios concedidos. Por que saber a natureza dos benefícios concedidos? Porque, a partir daí, eu verifico se não tem algum problema lá no Ministério da Previdência, em algum setor específico, e, de repente, nesse diálogo, que aí é o diálogo do Centro de Inteligência, é possível reduzir essa judicialização. Então, tem que tentar pegar no ponto de o que é que, enxergando os dados e os números, vai permitir ao judiciário desjudicializar, reduzir o número de suas ações. Tá?
Número de benefícios a pessoas abaixo da linha da pobreza. Qual é o valor pago pelo INSS? Doença que motivou a ação. Porque a doença que motivou a ação, isso sempre se repete, é o mesmo problema, então eu tenho um outro diálogo lá. Idade dos beneficiários. Número de ações sobre agrotóxicos, alimentos seguros e transgênicos. Como é que eu descubro isso? Mas eu quero saber esse número. Talvez eu não consiga. Talvez pelo sistema, da forma como ele está estruturado, eu não consiga. Mas talvez a tecnologia futuramente tenha alguma forma. E depois eu vou pedir para o Dr. Braulio falar um pouco aí sobre a questão da TI. Eu sei que eles estão fazendo muita coisa, né? De repente, eu preciso de um dado desestruturado. No futuro, será que isso será possível? Não será possível, né? Número de usuários, cidadãos que não conseguem acesso, moradores de rua e áreas distantes. Número de usuários não alfabetizados. Isso aqui não passou por uma revisão. Isso aqui foi do brainstorm, eu também não tive tempo de organizar. Então, se tiver alguma coisa, depois a gente revisa, tá? Boas práticas. Então, assim, boas práticas. Quais seriam boas práticas que eu gostaria que acontecesse? Não é necessariamente número, mas eu quero cruzar os dados do CadÚnico com os dados processuais. Porque se eu cruzo o CadÚnico com os dados processuais, o CadÚnico me diz, com endereço, rua, número e CEP, as pessoas, autodeclaratório, que não tem água em casa, que não tem banheiro, que tem deficiente, né? Enfim, toda essa pobreza aparece no CadÚnico. Eu posso cruzar isso para saber, pelo CPF, quantas pessoas ajuizaram as ações e, se o judiciário quiser, então, ele prioriza o julgamento dessas ações, né, de pessoas abaixo da linha da pobreza. Atualização dos relatórios de DH e acesso à justiça. Inovação. O que seria novo? Então, número de usuários, cidadãos que não conseguem acesso, moradores de rua. Como é que os moradores de rua têm acesso à justiça? Né? Então, tem projetos que já foram desenvolvidos, importantes, com resultados importantes, e depois acho que a doutora Luciana fala sobre esse projeto, que é um projeto lá de São Paulo, que tem um número, né, muito grande de moradores de rua. Quer dizer, como é que a Justiça Federal conseguiu atender, de alguma maneira, junto com a Defensoria, com o Ministério Público, com outros atores? O que eles fizeram? Como é que eu mensuro esses números, né? Os ODS 5, 8 e 10, o 5 ele diz respeito à igualdade de gênero. O 8 ele diz respeito a trabalho decente, crescimento econômico e redução das desigualdades, que também poderia ter sido colocado hoje. Nós elegemos 3, mas se quiserem falar de outros também, não tem problema. Identificar grandes litigantes trabalhistas. É uma ideia que surgiu de alguém ali. Como é que eu identifico os grandes litigantes trabalhistas? Quem são eles? Qual é a visibilidade que eu dou a isso? Número de processos criminais relacionados à homofobia. Número de ações contra instituições financeiras. Número de ações movidas por portadores de deficiência. Ranking anual dos grandes litigantes. Número de processos relacionados à violência contra a mulher. Número de ações que recaem sobre o sistema financeiro e são reformadas. Número de processos administrativos por assédio, aí uma questão interna, né, administrativa. Números e dados, trabalho infantil, condições precárias, percentual de mulheres que atuam em cargo de chefia no Poder Judiciário, número de tribunais que têm comitê de gênero. Então, meio assim, o que são atividades jurisdicionais, atividade fim, e o que são indicadores administrativos. Tá? Boas práticas, por exemplo, a compra de pequenos produtos orgânicos de produtores locais, transparência ativa nos dados sobre equidade de gênero. Inovação, número de mulheres seguradas rurais, medir e gerir inovações e recursos tecnológicos, relacionar dados sobre medidas protetivas de feminicídio. Bom, aí nós mudamos para um outro bloco, que foi o bloco da sustentabilidade. Tudo do meio ambiente está aqui. Plano de logística sustentável, interna para o tribunal, redução de papel, redução de energia, e também externa. Quantas ações civis públicas tem do meio ambiente, né? Tá, então, aqui, nas judiciais, número de pessoas que serão beneficiadas pelos resultados das ações civis públicas. Ou, pelo menos, o número de ações civis públicas. Tem coisa que eu não consigo quantificar. Isso aqui vai passar por um filtro também depois, né? Mas esse é o brainstorm, essa é a ideia. Número de ações envolvendo patrimônio cultural, natural e o custo. Tempo de julgamento das ações por ODS.
tempo de cumprimento de sentença de cunho reparatório, né, na área ambiental. Número de pessoas atingidas por desastres ambientais judicializados em ações coletivas e número de ações individuais. Número de ações civis públicas por classes e assuntos que são relacionados aos ODS. Isso é uma forma interessante também. Quando você extrai aqui do Tribunal Regional do Trabalho quais são as ações por classe e assunto, facilita muito lembrar quais são as ações que nós poderíamos relacionar aos ODS. Isso nos facilita muito, porque já tem um quantitativo e já tem um começo, né? Isso já é uma forma fácil de mensuração. Número de demandas relativas à minha casa e à minha vida. Custo ambiental de cada processo. Número de ações discutindo o déficit habitacional. Número de demandas nos casos de desmatamento, crimes ambientais. Bom, aqui então nós temos os indicadores judiciais ou jurisdicionais, agora os indicadores administrativos, percentual de materiais que são efetivamente reciclados no judiciário, percentual de licitações sustentáveis realizadas pelo órgão do judiciário, percentual do orçamento gasto com energia elétrica e água. Já tem muitos desses dados em alguns painéis, que são painéis do CNJ, por metas, que você já tem isso por tribunal. Então, tem muitos dados que você já pode extrair dali e trazer para cá. Tá? E a ideia é aproveitar também o que já tem. Inovação. Pegada material por tribunal, número de unidades judiciárias que usam energia limpa, medir e gerir inovações e recursos tecnológicos, percentual de aquisição de bens de TI com estudo de impacto ambiental decorrente da contratação, aperfeiçoar o percentual dos indicadores do PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, número de ações, medidas implementadas para acesso e inclusão de pessoas com deficiência na estrutura do tribunal. E boas práticas, percentual de tribunais que possuem planos de gestão de resíduos sólidos, percentual de pessoas com deficiência que fazem parte do corpo funcional. Enfim, são as ideias que vão surgindo. No outro bloco aqui, foi o bloco ODS 3 e 4, é o que trata da educação e o que trata da saúde. Tá? Então, número de ações envolvendo saúde, separadas por classe e assunto, número de ações civis públicas relacionadas à educação, percentual de deferimento de medidas, quantas medidas foram concedidas, quantas não, número de ações estruturantes envolvendo direito à saúde, número de ações que questionam a estrutura do Programa Oficial de Álcool e Drogas, no plano interno administrativo, percentual de absenteísmo no trabalho, número de cursos sobre os valores institucionais do Poder Judiciário e número de pessoas que participam anualmente, número de servidores e magistrados capacitados anualmente, número de ações de capacitação realizada em conjunto pelas redes, número de servidores que fizeram EAD sobre processo eletrônico, número de servidores que ocupam cargos de gestão que fizeram curso específico para a área. Inovação, número de suicídios de magistrados e servidores. Número de estudantes de direito recebidos em ação de capacitação sobre o papel do tribunal. Aumentar a qualidade e quantidade de cursos oferecidos pelo CEAJUDE, que é o centro, né, de servidores do CNJ. O ODS 16 diz respeito ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário, de maneira geral, a Justiça, né, instituições fortes, instituições eficazes. Então, o que apareceu aqui? Tempo de julgamento de processos com presos provisórios. Valores recuperados em ações de improbidade e corrupção. Tempo médio de julgamento das ações de improbidade e corrupção. Número de processos julgados de crimes contra a vida. Número de processos de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Tempo de tramitação de processo por violência doméstica. Quantidade de beneficiários em ações coletivas relacionadas à educação. Tempo médio de julgamento de crimes de competência do júri. Quer ver quanta coisa vai surgindo? Não é que o judiciário não tem, ele tem muita coisa. O problema é que ele não transforma a sua linguagem em indicadores para que esses indicadores, né, passando por uma discussão interna dos departamentos, do CNJ, dos departamentos dos tribunais, e com o IPE e com o IBGE, que a gente consiga levar isso para eles. Esse é o desafio do intercâmbio. O que nós queremos mostrar é melhorar, polir os dados e levar, então, para esses ODS. E, em julho, eles terão uma reunião, que é uma reunião internacional de vários países, para fazer um balanço dos ODS, né?
E como o judiciário brasileiro é o primeiro poder judiciário a pensar esses indicadores dessa forma para levar para a agenda, a expectativa deles é de fazer, então, um convite formal ao judiciário, para que o judiciário participe. Lógico que aí tudo depende, né, do ministro Toffoli, e também já levar algumas dessas ideias para esse evento em julho. E também nós estamos... Por que essa agenda ela é importante e é rápida? Porque o IPEA ele readequou os seus indicadores para o Brasil. Isso ainda será submetido à Presidência da República para homologação. Eventualmente, não sei, mas é possível que talvez haja tempo suficiente, pelo menos de alguns números, alguns dados que a gente já tem pronto, de colocar isso também nesse contexto. Tá? O outro grupo foi o grupo ODS 9 e 17. Judiciais, número de ações envolvendo grandes obras e projetos estruturantes e o tempo médio de julgamento. A inovação seria mostrar, né, para fora do judiciário, número de cidades atendidas pelo PJE, não necessariamente se é número de cidades, mas número de comarcas ou alguma coisa assim, aí teria que ajustar. Número de políticas públicas judiciárias continuadas. Administrativos, número de juízes e servidores capacitados em eventos educativos promovidos por meio de cooperação internacional. Percentual de cidades distantes, menos de 100 quilômetros de uma vara federal. Número de beneficiados com uma obra estrutural. Aí, esse quadro aqui, ele mostra os assuntos, então, mais demandados da Justiça Federal. E a gente vê que 48% da demanda é direito previdenciário e 20% é tributário, né? Por que isso é importante? Porque quando eu coloco aqui, pelos tribunais, os 10 assuntos mais demandados, isso foi levado para a reunião, quais são os 10 assuntos mais demandados por tribunal, o que eu tenho aqui? Depende da característica do tribunal, mas TRF2, TRF3 é dívida ativa. Ok, dívida ativa. O que a dívida ativa tem a ver com os ODSs? É lógico que tem, porque isso é receita, né? Então, eu vou precisar pensar um indicador sobre a dívida ativa para colocar aqui. Qual é a receita que o judiciário consegue, né, no somatório, aferir a partir do julgamento dessas execuções, aí, ou alguma coisa assim. Quantas execuções ele julga, quanto tempo demora. Tudo isso pode vir. Auxílio doença previdenciária, aposentadoria por invalidez. Aí, lendo aqui, é só para lembrar se esses temas estão lá nos ODS. Se eles não estiverem, como é que eles podem vir? Bom, agora essa foi a minha parte. Agora, a parte 2 aqui, eu vou convidar a doutora Luciana. Doutora Luciana Ortiz, que ela é juíza federal em São Paulo, né, está nos visitando. E ela fez um mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas em Gestão Pública e é uma das pessoas, né, responsáveis por esse laboratório de inovação de São Paulo, que depois se espalhou aí por outros ambientes da justiça em outros estados. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Bem, bom dia a todos. Agradeço em primeiro... está funcionando? Que bom. Agradeço inicialmente a oportunidade que a conselheira Tereza nos dá de discutir um tema tão importante dentro do judiciário. Cumprimento a doutora Marlene, agradecendo também pela recepção na casa, desde ontem, os cuidados em nos receber aqui com tanto carinho. Em nome de quem eu vou cumprimentar a todos aqui, para a gente poder avançar aqui na nossa exposição. Por que o laboratório de inovação? Né? Por que nós temos um laboratório de inovação? Porque o laboratório de inovação ele é um espaço que ele propicia um trabalho dentro de um ambiente horizontal. Na perspectiva da inovação, todo serviço público ele precisa ser repensado
e inovado a partir dos atores, de todas as pessoas envolvidas com aquela política ou com aquele serviço. E, ao invés de nós termos serviços pensados dentro do gabinete ou por poucas pessoas, dentro do laboratório, nós convidamos diversos atores envolvidos com o serviço, e todos eles são importantes na hora da construção desse serviço. Então, se nós temos juízes envolvidos com o trabalho, temos servidores, temos terceirizados, precisamos da perspectiva externa dos advogados, precisamos também de pensar os nossos usuários. Então, tudo isso é feito dentro do laboratório, mediante a utilização de metodologias próprias para isso. Então, é um ambiente diferente, é um ambiente horizontal, em que todos nós nos sentamos em uma mesa, em grupos multidisciplinares, para poder trabalhar esse serviço. Isso tudo tem trazido um resultado muito importante. As pessoas estão envolvidas e engajadas no serviço. Lá em São Paulo, o envolvimento é muito grande. A revisão dos nossos fluxos de trabalho ela tem sido intensa, e isso foi ganhando uma perspectiva nacional. Nós temos aí já 4 laboratórios, né, que eu destaco, mais 4 sendo inaugurados ainda esse mês, e ganhando essa perspectiva de nova forma de nós fazermos o nosso serviço. E, dentro do laboratório, a gente aborda o serviço, os nossos designs organizacionais, os nossos produtos, que seja, a partir de valores da inovação. Nós iniciamos o nosso trabalho, qualquer ele que esteja à mesa, a partir da perspectiva do usuário. Afinal de contas, nós prestamos um serviço para o cidadão, qualquer um dos poderes. Então, nós vamos ter um processo de empatia, entender quem é esse usuário. Né? Se nós estamos pensando em processos que envolvem trabalho escravo, quem é esse usuário? Quem é essa vítima? Quem são essas pessoas que redundam em processos dentro do judiciário? Então, nós vamos pensar tudo a partir do que sente, do que pensa, qual é a jornada desse usuário, qual é a perspectiva dele, principalmente, quais são as expectativas do usuário em relação ao nosso serviço. Então, o que se espera do judiciário? Né? Então, nós temos todo um trabalho que é feito de empatia. Né? É um trabalho que ele é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E a construção coletiva? Todos envolvidos com aquela política são talentos importantes dentro de um ambiente de horizontalidade, de um trabalho efetivamente conjunto, onde a opinião de um não prevalece sobre a do outro, mas sim uma construção idealizada sob diversas perspectivas, e você tem um resultado final. E o resultado vem, a gente acha que é um pouco caótico, mas o resultado vem, e ele vem com uma solução muito interessante, porque muitas vezes nós não pensamos em questões abordadas por um outro colega que está trabalhando conosco, e ainda por cima construímos em cima das demais ideias. E uma visão multidisciplinar. Não adianta a gente fazer uma mesa, e normalmente é assim, né? Então, a gente fala, olha, então vamos fazer o seguinte, mesas multidisciplinares. Vamos nos dividir os juízes, nos dividir os servidores de estatística, nos dividir os servidores de informática, e a hora que a gente vê, sem querer, já está correndo lá para ficar junto, né, na mesa. Mas, quanto mais multidisciplinar for o trabalho, melhor é a solução final.
né? Porque a gente vai ter abordagens que nós não teríamos. Prospecção, né? Muito importante, isso nós fazemos hoje lá muito em São Paulo. Todo o trabalho nosso, nós vamos procurar fora da justiça o que está acontecendo no mundo, né? A inovação ela acontece hoje dia a dia e nós precisamos estar inovando e trazendo isso. Então, se hoje eu vou discutir os ODSs, então, nós tivemos hoje aqui já um banho de informações, né, para que nós possamos depois avançar e idealizar os indicadores. Então, nós fazemos essa observação já do que existe, essa prospecção, para poder, então, depois trabalhar. E a prototipagem, todo o serviço ele é testado antes, dentro do laboratório, né? Depois a gente começa a fazer testes em pequena escala e depois, sim, se deu certo, né? Na prática, vamos fazer uma ampliação disso. Então, a gente usa muito a metodologia do Design Thinking, que ela vai tendo várias fases. A gente primeiro entende, depois a gente vai observar, né? Definir qual que é nosso serviço, tem um momento de idealizar, de prototipar e testar. Então, é um ambiente que nós podemos errar. Então, na oficina que fizemos lá no CNJ, então, a gente colocava, olha, pode errar, se não ficar bom o indicador, a gente rasga o post-it depois, mas vamos fazer, né? Vamos colocar no papel aquilo que a gente está pensando. Então, é um ambiente que a gente erra e está tudo bem. E, às vezes, a gente fala uma ideia absurda, e as ideias absurdas elas inspiram ideias disruptivas. Então, nada é absurdo no ambiente de laboratório. Então, nós vamos, na parte da tarde, a gente vai dividir, então, em 3 grupos, né, para que a gente possa se aprofundar, então, nos ODSs que foram destacados, que guardavam maior afinidade com a justiça do trabalho, sem prejuízo, como disse a doutora Tereza, de, eventualmente, se propor aí abordar, se for o caso, às vezes, algo que nós não pensamos, alguma outra ODS, né? Tudo será bem-vindo. Mas nós vamos trabalhar uma mesa tratando da erradicação da pobreza, uma outra igualdade de gênero e uma outra trabalho decente e crescimento econômico. Então, nós tivemos uma manhã entendendo tudo isso. Cada grupo vai receber um material e a gente tem ali à disposição a internet. Hoje, né, um mecanismo sensacional da gente poder entender melhor o ODS que a gente vai estar trabalhando. Então, o grupo vai conversar sobre essas ODSs, ver o desenho que ele já existe, os indicadores na ONU, né, para a gente poder, então, passar para a fase em que nós vamos pensar no usuário. Hoje, o usuário que nós vamos pensar, ele vai ser o usuário mesmo do judiciário, aquele que é parte num processo, né? Por que ele precisa da justiça do trabalho, né? Em processos relacionados aos ODSs. Então, a questão da empatia ela é fundamental. Lá, todo o trabalho que nós fazemos, por exemplo, tem um grupo que está desenvolvendo trabalhos dentro do laboratório de igualdade de gênero, né? Então, eles estão abordando a questão da participação da mulher no judiciário. Então, eles foram mesmo a campo, entrevistaram servidoras, foram lá entender quais eram as dificuldades dessas servidoras e juízas dentro da carreira, né? Então, a ideia é se colocar no lugar do outro. A gente tem aqui uma imagem, um político francês experimentando a acessibilidade das ruas. A ideia é essa mesmo. Então, nesses processos, por exemplo, envolve saúde, então nós já tivemos casos
das pessoas ali desenvolvendo o trabalho, colocarem uma barriga e ficar no atendimento 2 horas para entender aonde estavam as falhas do trabalho. Com isso, você vai poder desenhar onde estão os problemas, né? Então, é aquilo que eu já vinha colocando, que é entender profundamente quem é esse usuário. É claro que hoje, pelo tempo que nós dispomos, nós não vamos percorrer de forma muito aprofundada todas as fases da metodologia, né? Mas nós vamos conseguir trabalhar a partir da perspectiva do usuário e ter uma produção, eu tenho certeza, foi o que aconteceu nas 2 outras oportunidades, uma produção grande de indicadores e de possibilidades em relação ao tema proposto. Então, estava falando que nós vamos, então, observar ali já o que existe, né? Vai ter um momento para isso, então, nós vamos primeiro desenhar o usuário, depois nós vamos observar, e aí nós vamos nos perguntar e responder por que eu tenho que fixar indicadores dos ODS em relação à justiça do trabalho, né? Qual é a nossa missão institucional? Qual é a importância de nós estarmos pensando na fixação dos ODS dentro do judiciário, trazer essa agenda para o judiciário? Isso é muito importante para a gente depois poder pensar os indicadores, né? O que eu pretendo? Né? Se eu acho relevante nós contribuirmos para essas políticas e priorizarmos políticas que atendam esses objetivos globais, né? Então, eu vou precisar fixar indicadores vocacionados a atender essa resposta. E aí, então, nós vamos passar aqueles indicadores que já foram mencionados pela doutora Tereza, né, em post-its, e vocês vão reorganizar e ver se esses indicadores são importantes para a justiça do trabalho, aprimorá-los na perspectiva da justiça do trabalho. Num segundo momento, o grupo vai selecionar os mais relevantes e vai, então, aperfeiçoá-los. E, no terceiro momento, aí vem, então, esse momento de produção de indicadores dentro da perspectiva da justiça do trabalho, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? Então, isso é importante, porque, dentro do judiciário, nós estamos acostumados, e a formalidade ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e, dentro do laboratório, não é que vai ser o caos total, mas nós vamos, efetivamente, todos participarmos dessa construção. Agora, para que isso seja efetivo, a gente tem esse quadro que eu acho fantástico, a questão de uma conversa por vez, né? Senão, a gente precisa estar conversando e dialogando, né? Evitando aquela coisa das conversas paralelas, né? Encorajar as ideias doidas, né? O pessoal da inovação, eles colocam muito isso. Fale o que você está pensando, não tenha medo. A gente sempre, no judiciário, nós somos muito cautelosos com cada expressão que nós utilizamos, para não falar besteira, né? E aí, dentro desse ambiente, ali naquela construção, parece que é uma bobagem, mas não é, né? Essa ideia ela pode ser aproveitada e evoluir para uma ideia inovadora. Não faça crítica nem julgamentos, né? Então, você virar para o outro e falar, nossa, que ideia terrível, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque, justamente, é um ambiente em que a gente está construindo. E construir sobre a ideia dos outros. Ninguém está roubando a ideia de ninguém. O ambiente ele é propício para isso mesmo, né? Como é um ambiente em que as soluções encontradas elas não pertencem a ninguém, né? Então, não foi ninguém que é o dono daquele projeto
E esse é um grande valor do trabalho que é feito dentro do laboratório, porque ele tende a se consolidar e a fase de implementação é muito fácil, porque você não tem dono, né? Então, ele é despersonalizado. Então, a construção ela é feita mesmo de forma conjunta, constrói em cima da ideia do outro. A quantidade importa, produzam, não fiquem com medo, né? Vamos colocando nos post-its as ideias e a gente vai retrabalhando. Como eu já coloquei, o post-it a gente rasga e coloca de lado, né? Por isso que ele é muito utilizado dentro das técnicas de inovação. Mantenha o foco, né? Porque às vezes a gente acaba desviando um pouco, tal. Isso é normal, mas vamos voltar e trabalhar. E seja visual, né? Não é só falar. Você, quando coloca num post-it, você visualiza aquilo que você está pensando, o outro também está olhando, né? E as ideias elas vão e voltam. Muitas vezes a gente esquece o que a gente pensou, né? Então vamos, a gente tem que colocar no papel mesmo o que nós estamos pensando. Então essa vai ser a nossa fase de ideação. E no fim é muito bacana porque dentro do laboratório hoje a gente não vai conseguir prototipar, mas a gente vai conseguir fazer uma apresentação, porque nós temos um momento final em que um grupo apresenta para os outros e é um momento do por que não, né? Os outros grupos vão sugerir algumas questões que não foram pensadas por aquele grupo. Mas, quando a gente prototipa, a gente faz muita coisa. A gente vai testar o serviço. No FONAGE, que é um encontro de gestão estratégica dos juízes federais, teve um grupo que ele fez um teatro, era um desafio de como eles vencerem as barreiras para implementar os centros de inteligência. E aí eles fizeram, então, o Dr. Resistildo, e foi muito marcante, né, e convincente de quem estava na plateia de que deveria aderir a essa nova política, né? Então, é um ambiente em que, quando você faz o serviço, por exemplo, é muito comum a gente usar Lego para ver se o serviço que foi pensado, se realmente é possível, entre outras técnicas que são utilizadas, né? Então, as pessoas testam mesmo. Essa modelagem design thinking hoje é utilizada pelas grandes empresas, né? Principalmente nos países nórdicos, né? E nos países da OCDE que estão sendo, inclusive, monitoradas pelo Observatório de Inovação. Esse daqui foi feito essa semana lá no laboratório. Tem um grupo forte, como eu dizia, que está lá firme. Eles estão desenvolvendo políticas em relação às mulheres na magistratura. Então, eles dividiram ali de dois lados, né? De políticas no âmbito externos, né? Ações para incentivo e divulgação da magistratura para as mulheres. Então, eles ali prevendo mídias, cursos jurídicos nas faculdades, né, de irem até lá. Tem alguns canais ali, eventos e tal. E depois também, internamente, a doutora Gilda, eles fizeram ali. Eu acho que deve ser ela que eles pensaram. E que ela é muito engajada nesse tema. E aí nós temos, então, ali diversas questões que foi pensado. Inclusive, teve um tema muito polêmico, eu já estou sabendo que a presidente já está sabendo, que é a alternância de gênero nas promoções. Então, enfim, não é um ambiente em que há restrições enquanto políticas, o resultado final, né? E isso tudo depois é encaminhado para o crivo das instituições quando são demandas que exigem mudança normativa. E aí, como eu estava colocando,
quando depois é testado e verificado que é possível, tem a adoção da política. Então, em linhas gerais, são essas as atividades que nós faremos à tarde em relação aos ODSs, né? É um ambiente de muito trabalho, né? Apesar o ambiente do laboratório ele ser flexível, horizontal e propiciar a ideação, é um ambiente que, com certeza, nós juntos sairemos daqui, doutora Tereza, doutora Marlene, com muitos indicadores, se Deus quiser, da Justiça do Trabalho em relação aos ODS. Obrigada. Enfim, gostaria, mais uma vez, de agradecer e parabenizar a doutora Luciana. Ela tem sido, né, uma pessoa muito importante nesse processo de buscar algo novo para o Poder Judiciário. Nós pensamos, para o período da tarde, então, eu acredito que a partir das 14 horas, é isso? A partir das 14 horas, nós pensamos, então, nessas 3 mesas. Mas já percebi que tem uma demanda aí para uma 4ª mesa, que é a mesa de sustentabilidade, daqueles ODS ali de sustentabilidade, da parte ambiental. Então, eu acho que, né, não haveria problema, nós poderíamos, ao invés de 3 mesas, 4 mesas, uma, então, relacionada à pobreza, outra igualdade de gênero, a outra do trabalho e uma desses ODS de sustentabilidade, aí, da parte ambiental, né? Eu gostaria muito, no período da tarde, se fosse possível, que pensassem, né, em indicadores, principalmente para a Justiça do Trabalho, mas se vier algum outro indicador que é da Justiça Estadual, que é da Justiça Federal, também não tem problema nenhum. A ideia é pensar em indicadores para o Poder Judiciário, né? Segundo, se for possível, já que nós estamos reunidos em ambiente de trabalho, de construção, nós estamos também com outro desafio, que é esse desafio em relação a esses 4 eventos, né, que o Observatório tem que buscar os dados referentes a esses 4 eventos. Mariana, Brumadinho, Chacina do Naí e a Boate Kiss. Se em algum momento vocês puderem pensar especificamente em relação a esses grandes eventos, quais os indicadores que vocês colocariam ali, pode ser em formato de pergunta. Eu quero saber o número de vítimas, o número de ações de indenizações que foram julgadas procedentes, ou o número de ações penais, ou o número de condenações, ou o número, seja lá do que for. Quer dizer, o que o Judiciário pode mostrar disso nesse momento? Porque essas perguntas que vocês fizerem são as perguntas que nós também podemos, né, estamos já dialogando com os tribunais para ter esses elementos e mostrar na somatória o que o Judiciário produziu. Olhem isso como juízes, né, como integrantes do Judiciário, como integrantes da advocacia, para as associações de classe, né, que estão presentes, para as escolas e na visão da presidência do tribunal. O que eu gostaria de dizer aqui do tribunal, né, reunindo essas ações, o que foi feito, o que o Judiciário fez? Então, nós estamos com esse desafio hoje. Nós temos que levar para a assessoria de comunicação para ela comunicar. Esses números são importantes.